Araújo Gonzaga. É da sua livre e espontânea vontade receber como seu legítimo esposo Lenilson Nascimento Araújo, diante da vontade que ambos acabares de afirmar perante mim, de vos receberdes por marido e mulher, eu, ministro do Evangelho, e neste ato, representando o magistrado civil, vos declaro casados. Muito obrigado a todos, poder sentar. Esse ato é um ato que tanto a Constituição brasileira quanto a Bíblia Sagrada faz necessário para a união de um casal. A Bíblia Sagrada é o nosso parâmetro de fé, conduta e vida prática. A Constituição brasileira, em seu Código Civil, também trata do casamento com uma responsabilidade, com um ato civil, e que trata os cônjuges como consortes, ou seja, como ao formarem a instituição de uma nova família com o casamento, eles são de uma mesma sorte, de uma mesma responsabilidade. O legislador, inclusive, fez questão de colocar no Código Civil que ambos agora são responsáveis um pelo outro e que devem viver debaixo de um mesmo teto. Como nós vimos no texto de Gênesis, a palavra de Deus diz que Deus criou todas as coisas. O Senhor criou os céus, terra, os mares, todos os seres que nele habitam, e criou também o homem. Mas, depois de tudo criado, Deus deu ao homem, como lemos no texto, a responsabilidade de colocar nome nos animais. Só que o homem, inteligente como Adão que era, inclusive desfrutando da dispensação da inocência, ele viu que todo animal tinha o seu par, mas ele não tinha ninguém com quem compartilhar um momento, com quem conversar. E o próprio Deus, que sempre fez tudo perfeito, e tudo que ele havia feito, ele olhava e via que era bom, ele também olhou para analisar o homem. O homem foi criado perfeito, mas Deus viu que não era bom que ele estivesse só. Apesar de ser um ser humano perfeito, e a Bíblia diz que Deus fez o homem perfeito, porém ele buscou muitas invenções, mas Deus viu que ele necessitava de companhia, de uma auxiliadora, de uma adjuntora. E assim, Deus decidiu formar a mulher. Todos nós conhecemos essa história, mas ela é muito importante para a gente, Lenilson, perceber que o casamento é uma instituição divina. Foi Deus quem instituiu o casamento. Deus foi o celebrante do primeiro casamento. Portanto, assim ele institui a família. E como Deus foi o Criador, aquele que instituiu o casamento, ele também fez questão de inspirar os escritores da palavra de Deus sobre as normas de conduta para um casamento e uma família abençoada. Esses princípios revelados e exarados na palavra de Deus, quando seguidos, tornam o casamento indestrutível, indissolúvel, porque esta é a vontade de Deus para um casamento bem sucedido, e especialmente um casamento celebrado de acordo com a vontade dele. Então a Bíblia diz que aquele a quem Deus uniu, o homem com a sua mulher, que ninguém separe. Aquilo que Deus uniu, o homem não pode separar. O primeiro princípio para o casamento bem sucedido é que os cônjuges entendam que a responsabilidade de permanecer casado, ela está sendo assumida diante do ministro, diante dos seus pastores, diante das vossas famílias, diante das testemunhas, diante dos padrinhos e diante da igreja. Então há uma responsabilidade, e que em algum momento pode ser que essa responsabilidade
de permanecer casado esteja acima mesmo do amor que um sente pelo outro, porque vocês assumiram um compromisso diante de Deus, dos ministros, das famílias, das testemunhas e da igreja. O segundo princípio bíblico para o casamento, obviamente, que é a reciprocidade dos sentimentos. Então, quando há a reciprocidade dos sentimentos, isso é muito bom, porque na epístola do apóstolo Paulo aos Efésios, no capítulo 5, tem duas responsabilidades que hoje em dia as pessoas querem fechar os olhos para elas, mas que é muito importante, que eu sei que vocês já sabem, e nós não vamos nos estender muito, mas é muito importante no dia desta celebração trazer à memória, é que a Bíblia diz ali que a mulher reverencie o marido. Em outra versão, que a mulher seja submissa ao seu marido. E eu gosto desta palavra submissão, porque ela fala que é da responsabilidade do homem constituir um lar e uma família feliz, e que a mulher, ela está submissa, ou seja, está debaixo de uma missão como auxiliadora, como ajudadora, de ajudar o seu marido a constituir um lar feliz. Então, uma vez que vocês se olharam, eu não sei quando foi a primeira vez que os olhares se cruzaram, que se conversaram, e agora em época de rede social ninguém vive mais longe, né? Eu sei que os coraçõezinhos começaram a palpitar mais forte, né? Rolou um primeiro sorriso, e quem sabe, né? De repente um primeiro beijo, um primeiro encontro. Então ali foi fluindo o amor, até o momento que certamente vocês, depois de orarem, de buscarem a vontade de Deus, entenderam que um já não poderia mais viver sem o outro, e a prova disso é que estão aqui selando essa união com a bênção de Deus, para viverem um para o outro e ambos para Deus. Entendendo isso, nós vamos perceber que o amor está presente, e esse amor precisa ser regado para que ele jamais desvaneça, para que ele jamais enfraqueça. E aí a esposa, ela reverenciar o marido, ou ser submissa ao marido, significa que ela é uma cooperadora da missão, cuja responsabilidade de liderança do lar está sobre o marido. Isso não é uma posição de humildade, isso é tão sério que a Bíblia diz em Efésios 5 que a mulher deve ser reverenciar o seu marido, ser submissa a ele, como é a Cristo. Da mesma forma que você é submissa ao Senhor, também deve ser ao seu marido, obviamente em tudo aquilo que não contrarie a palavra de Deus. Mas Lenilson, o texto bíblico também diz e deixa muito claro que cada marido ame a sua própria mulher, e que não tenha olhos a partir deste momento para nenhuma outra, obviamente, não apenas a partir desse momento, mas desde que vocês se conheceram, acredito que já vem sendo assim, principalmente a partir de agora. A partir de agora, não tem nenhuma outra mais bonita, melhor, ou com qualquer outra qualidade que supere a sua. Esta é a sua mulher, e a Bíblia lhe diz que você deve amá-la como Jesus ama a sua igreja. E a Bíblia diz que ele não amou de qualquer jeito, ele não amou só de palavras, né? Como canta os românticos por aí, te darei o céu, meu bem, o meu amor também. Ele não é dono de céu coisa nenhuma para estar oferecendo, e às vezes é uma coisa que é só da boca para fora. E na verdade Jesus não amou a igreja apenas de palavra, ele deu a sua própria vida pela igreja. E assim nós aprendemos com Cristo um amor sacrificial, um amor onde Cristo foi capaz de dar a sua vida pela sua igreja. E nós vamos falar de mais dois princípios para concluirmos esta parte. É que o princípio da fidelidade, ele tanto é pregado, ele tanto é ensinado com fundamento na palavra de Deus, como também no Código Civil brasileiro. A fidelidade está presente lá na lei, e a fidelidade que um cônjuge precisa ter pelo outro
é tão séria como a nossa própria fidelidade ao Senhor Jesus. Então, sejam fiéis um ao outro, cuidem um do outro. Quem ama, cuida, quem ama, trata bem. E as maiores lições que nós podemos aprender do amor também estão na palavra de Deus, em 1 Coríntios, no capítulo 13, que diz que o amor, ele se porta com decência, não suspeita mal, não tem ciúme do trio, cuida do que é do outro. E nesse pacto do amor celebrado nos pés de Cristo, cada um vai olhar para agradar o outro sempre e continuamente. Fazendo assim, não haverá espaços para que qualquer coisa diferente aconteça na trajetória de vocês. Por fim, um princípio também que poderia ser o primeiro a ser citado, de tão fundamental que é vocês sempre submeterem o vosso relacionamento a Jesus. Levar um relacionamento a três: o marido, a esposa e Jesus, como centro desta união, como fundamento principal deste casamento. Porque todo casal tem momentos de alto, de baixa, que estão mais próximos, às vezes um pouco mais afastados. E tem um livro, inclusive, que fala das 4 estações do casamento, que mostra esses períodos. Crises aparecem na caminhada do casal, e não é o que eu desejo, mas é uma consequência da vida. E nesses momentos, a presença de Jesus na vida do casal, no seio da família, faz toda a diferença. Porque quando às vezes o Lenilson não tiver aquela palavra que vai acalentar o coração da sua esposa, Jesus tem. Então aprendam a prática de orarem juntos como casal, de ajoelharem-se juntos, de colocar o futuro de vocês sempre nas mãos do Senhor e praticarem a oração em casa, o culto doméstico, e ter sempre Jesus como o fundamento principal e insubstituível desta união. Até porque a Bíblia diz em Eclesiastes que o cordão de 3 dobras é mais difícil de quebrar. É o marido, a sua mulher e Jesus como sustentáculo desta união. Portanto, que Deus abençoe vocês, que o Espírito Santo os ajude. Poderíamos nos estender muito mais, mas não é permitido nem pelo horário, por esses decretos, nem por outros motivos também. Como eu sei que você é um rapaz inteligente, eu sei que você providenciou um par de alianças, e neste momento nós queremos convidar a porta-aliança a vir e trazer o par de aliança, já que na Bíblia Sagrada nós servimos também a um Deus que é Deus de aliança. Aleluia. Deus é Deus de aliança, de concerto. E cada vez que Deus faz uma aliança e uma promessa na Bíblia, realmente essa promessa, essa aliança é inquebrável. Vamos receber, vocês podem ficar de frente um para o outro e recebemos a porta-aliança. A cara dela. É. Convido todos os presentes a estarem em pé. José Pai. Morre mesmo. Tá ajudando, velho.
páginas da Bíblia Sagrada estão duas alianças. Essas alianças feitas de material nobre, feita de ouro. E o ouro na Bíblia representa a glória de Deus. O ourives, ao preparar esta aliança, quando a gente analisa, nós não encontramos nem o início, nem o fim. O amor de vocês teve um início, mas que jamais tenha um fim. E que na Bíblia também, além de nós reconhecermos o material nobre que simboliza a glória de Deus, como falamos, servimos também a um Deus de aliança, cujas alianças estabelecidas por Ele, nenhuma jamais foi quebrada. Que assim seja também o vosso relacionamento, que firmados nesta aliança, jamais seja destruído, jamais seja quebrado. Lenilson, estáis prontos para assumir esse relacionamento, prometendo cuidar, prometendo amparar, prometendo estar ao lado da Amília, quer na doença, quer na saúde, quer na riqueza, quer na pobreza, quer nos momentos bons ou de adversidade? Como prova deste compromisso, como prova desta aliança, como prova deste juramento que tens feito pela sua noiva, coloque no dedo dela esta aliança. Usando esta aliança como símbolo, desta união, onde quer que você estiver, o seu esposo estará. E onde quer que ele estiver, você ali também estará representando este relacionamento, este casamento, esta aliança feita aos pés do Senhor. Amém. Também assume diante do ministro, diante da sua família, diante das testemunhas e igreja presente, o compromisso de honrar o seu esposo, de cuidar dele, de colocar diante dele tudo o que tiver ao seu alcance, de dar o seu amor, de reverenciá-lo na condição de esposo, de acompanhá-lo durante toda a sua vida, sendo-lhe fiel em tudo conforme a palavra de Deus nos exige, como prova deste compromisso assumido diante do ministro e de toda a igreja. Coloque no dedo dele esta aliança. Meus queridos, nesse momento eu quero pedir aos recém-casados que se ajoelhem. Já colocou a aliança já. Oh, Jesus. Já foi. Vou ajudar a levantar agora. Oh, ela não está entendendo não. Deus é mais. Eu quero pedir à igreja que estenda as mãos para cá, e eu quero convidar o pastor, presidente deste campo, que estará impetrando as bênçãos neste momento, no poder e na autoridade que é no nome de Cristo Jesus. Obrigado, pastor. Bondoso Deus, Pai querido, Amém, Jesus. graças te damos, Senhor, por aqui estar diante da tua presença. Pai querido, apresentando, Pai querido, estes jovens que estão diante do teu altar. Amém, Jesus. Fazendo esta aliança, meu Pai, esse compromisso diante, Senhor, da tua igreja, diante das testemunhas. Amém. E por isso nós queremos, Pai querido, que o Senhor derrame as tuas copiosas bênçãos sobre a vida deles. Por isso já te peço, Pai querido,
que o Senhor, da mesma forma que o Senhor tem cuidado, esse carinho sobre a vida deles, Amém. aqui estamos em concordância, Pai, pedindo a tua proteção, Pai querido, sobre a vida desse casal, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ajudar a levantar. Neste momento, nós vamos ouvir a leitura, né? E também proceder com as assinaturas. Eu convido o pastor para conduzir essa parte, já agradecendo por tudo. Que Deus